reina para sempre. A palavra que transforma vidas. Pablo Marçal recebeu o Carlinhos Maia, que é homossexual assumido, casado e tudo, em um podcast público. Eu cito até porque está tudo público. E o Carlinhos Maia disse que ele não se sentia perdido, ele se sentia salvo e tal. E um dia, se ele fosse julgado, seria julgado por Deus. Aí o Pablo Marçal fala: você não está errado. Você está fora do reino, mas você está salvo. Há como uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, a homossexualidade, a prática homossexual, biblicamente, é pecado, certo, né? Uhum. É pecado. A pessoa está vivendo uma vida de pecado, ser salvo, mas não reinar com Cristo. E isso, eu dei esse exemplo aqui, mas eu não estou falando apenas da homossexualidade. Estou falando da pessoa viver mesmo uma vida de pecado, seja o adúltero, o mentiroso, aquela pessoa que vive no pecado de forma inverterada mesmo, sem nenhum arrependimento. É possível ele ser salvo, mas não reinar com Cristo? A gente vive a época da economia da atenção, né? E parece que quanto mais seguidores a pessoa tem, então mais importante ela se torna no sentido de que as afirmações que a pessoa faz acaba tendo um peso muito grande. Só que esse peso é só um peso de número, porque muitas pessoas viram. E não deveria ter um peso de um peso cultural, teológico, entende? Eu não tenho amizade com o Pablo Marçal, ele foi no meu programa 1 ou 2 vezes. Geralmente, o que ele fala da Bíblia está errado. Geralmente. Ele fala ali e tal, não sei o quê, mas é porque ele é a cultura do lacre, né? Geralmente, o que ele fala, você para e fala: espera aí, mas e esse texto? Aí você vai, 2, 3 textos, desmonta aquela ideia. Então, e esse é mais um erro. Então, quem decidiu que um homossexual praticante é salvo? Ele decidiu? Ele falou que está salvo? Então, tá bom. Então, espero que o rapaz que ele entrevistou tenha uma outra experiência do que a fala do Pablo Marçal, porque pela fala do Pablo Marçal ele está salvo, mas pela Bíblia não. Então ele tem de tomar uma decisão sobre quem ele ouve. Quem ele ouve. É porque uns estão atribuindo a salvação apenas ao crer em Jesus, independentemente da vida que você leva. Se você crer em Jesus, você será salvo. Pegando ali alguns textos, versículos isolados, né? Como o do Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se você crê, você será salvo. A salvação é pela fé, não é mediante as obras. É que o crer envolve um monte de coisas, né? O crer não é só uma questão de pistes do grego, não, é uma ideia de fé, de eu acredito no que eu... Não é só uma confissão teológica, né? Eu cria em santos católicos, agora eu creio só em Jesus. Não. O crer é se envolver, né? Então é se submeter. Você se submeteu à fé cristã? Então, bem-vindo. Na fé cristã, a fé cristã é doutrinada pelos apóstolos, por exemplo. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 sobre isso? Ele condena. Sim. O que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 6, por exemplo? Ele condena. Então, que crê é esse? Você crê no quê? Eu creio no Evangelho. Então, você crê? Tá bom. Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Crê. Então, acabou. Então, é só seguir. Ou seja, o crer que a Bíblia diz é o crer de se submeter. Não é o crer de... eu concordo com tal coisa. Não. É o crer de entrar debaixo dessa fé. Entende? De se envolver nessa fé. Esse é o crer da Bíblia. É viver. É crer. É se submeter. É se submeter ao que a Bíblia diz. Se eu não me submeto ao que a Bíblia diz, então, que crer é esse que eu estou tendo? Que crença é essa? Eu creio. No quê? No que você crê? Não, no Jesus que o fulano pregou. Não, peraí, mas o Jesus que ele pregou é o da Bíblia? Porque essa que é a questão.
a gente tem um documento, Fábio. O documento é a Bíblia. Então, o que eu falo, por exemplo, eu falei um monte de coisa aqui agora. Eu tô certo em tudo que eu falei? Não, né? Essa é a minha percepção. Eu tô entendendo que eu entendo que posso discutir com quem você falar aqui agora, vou tentar defender o que eu creio. Mas acima disso, tem o documento. Acima tem a Bíblia. Tem a Bíblia. O que eu creio não está acima da Bíblia. O que eu falo não está acima da Bíblia. Ele tem de passar pelo escrutínio da palavra de Deus. Tem que estar dentro das 4 linhas da Bíblia. Cadê o texto desse cara? Ah, não. Então, se você crê assim, então você não vai reinar, mas você está salvo. O cara fala, beleza. Então, tá bom. Então, agora, lá no último dia, ele pode lá levantar a mão e falar, então, mas é que eu fiquei assim porque o Pablo Marçal falou não sei o quê. O cara fala, então tá bom, então resolve lá com o Pablo Marçal, porque aqui acabou. Entende? É complicado. Mas há essa separação de quem vai reinar e de quem é salvo? Eu não consigo enxergar. Geralmente, aí a gente vai para a questão da escatologia, né? Mas eu não... Os irmãos dispensacionalistas, eles têm... O dispensacionalismo é uma doutrina muito legal. Eu fui dispensacionalista já, porque ela... Como é que eu falo? Ela categoriza de um jeito bem interessante. O senhor foi desviou do dispensacionalismo? Porque assim, quando você se converte, você é o que a igreja fala, né? Então eu já fui dispensacionalista das 7 dispensações. Eu sei. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Pô, é muito legal. O problema... Tem 8 também, né? Antes da inocência tem uma dispensação do mistério, né? Tem também? Então, veja, o que as dispensações falam? Ela fala assim, como Deus se relaciona com a humanidade. Então, na inocência de um jeito, na consciência de outro jeito, governo humano, patriarcas e tal. É muito legal. Eu acho muito legal essa sacada do John Nelson Darby. O problema é que a Bíblia é complexa demais para você resolver com uma fórmula. Não dá. Embora seja interessante, bem intencionado, reconheça, eu vejo a intenção. Tá tudo bem, só que não dá conta de tudo, porque a doutrina bíblica é muita coisa, cara. Por exemplo, qual é a última dispensação do dispensacionalismo? O milênio. Então, mas a Bíblia diz assim, e depois do milênio, e cumpridos os 1000 anos, Satanás é solto. E sairá a enganar as nações, como a areia que está na praia do mar. Gog e Magog, não sei o que lá. Que dispensação é essa? Porque é depois do milênio. Então, se a última é o milênio... Fala assim, passados os 1000 anos, tem nações, tem Satanás enganando, tem guerra, tem não sei o que, o pau quebrando. Essa dispensação é qual? Você concorda que os 7 dispensações não cobrem esse momento? Aí deveria ser a dispensação pós-milênio, né? Exatamente. Aí depois do pós-milênio tem o novo céu, nova terra. Então, enfim, embora seja interessante, não cobre tudo. Entende? Então, vale a pena você... adotar uma posição de assim, olha, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós, eu sou médio, sei lá, não importa. Ou eu sou dispensacionalista, mas eu entendo que essa ideia que eu defendo não dá conta de tudo. De tudo. Eu só acho que essa é a melhor interpretação que resolve a maioria das questões. Mas para dar conta de tudo, a doutrina não tem uma doutrina humana inventada por algumas pessoas em volta de uma mesa, como é o dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo não é uma doutrina bíblica. A Bíblia não diz que tem 7 etapas. Isso é a gente que o John Nelson Darby sistematizou. Ele separa, né? A ideia é boa, é tipo teologia sistemática na teologia. Pô, eu trabalho numa faculdade teológica, tem mais de 100 mil alunos. Qual é o principal? O miolo da teologia é a sistemática. Sim. Porque na sistemática que você se torna um bom teólogo. Você tem que entender soteriologia, cristologia, pneumatologia, paracletologia, angelologia, anjos e demônios, e a satanologia. Tudo isso está dentro da sistemática. Mas tem várias outras matérias que orbitam uma formação acadêmica de teologia que são esquecidas, tipo história da igreja. A pessoa... Eclesiologia, né? Faz para passar e aí depois não sabe nada de história da igreja. Aí cria uma lacuna. Então... É a mesma coisa do que eu estou falando aqui. Então, é interessante essa ideia de sistematizar em etapas, não sei o que lá, mas nunca dá conta de tudo, porque a doutrina bíblica é complexa demais. Mas aí, na visão do Senhor, o salvo é o que vai reinar, e o que vai reinar é salvo, ou tem como separar? Uns vão reinar e outros só serão salvos. Vamos ver o que Jesus Cristo diz. Quando ele fala... Parece que a 6ª igreja, ele fala o seguinte... meu computador parou de funcionar, peraí.
Aqui a Bíblia. Eu estou usando no computador porque é muito pequena para mim. Eu não estou conseguindo enxergar, eu não quero assumir o óculos. Ó, ao que vencer, palavras de Jesus, Apocalipse 2:26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. E as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Está em Isaías. Assim como eu também recebi do meu pai, dele e tal. Então, parece, Jesus Cristo disse que quem chegar até o fim e vencer vai reger as nações com vara de ferro. Não tem por que entender que é um grupo sim e outro não. Não sei. Então todos que serão salvos vão reinar. Exato. É porque tem alguns que acreditam que o Senhor Jesus já veio e estabeleceu o seu reino aqui na Terra, isso de forma espiritual. Mas isso aconteceu 2000 anos atrás. Já aconteceu, está estabelecido, né? O reino de Deus chegou a partir de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, muitos usam esse versículo para dizer que o reino, reinar com Cristo é tomado à força. Você se esforça, você se dedica, mas ser salvo não. Então vamos lá. Que conversa é essa do reino? Isso não começa com João Batista, porque a primeira pessoa no Novo Testamento que fala do reino é João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino, ou está próximo o reino. A segunda pessoa que fala do reino é Jesus Cristo. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Mas depois ele fala, ó, está próximo o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Depois ele fala, o reino de Deus está dentro da gente. Depois o reino parece que é um lugar, porque ele fala, tais pessoas ficarão de fora do reino. O reino de Deus é um negócio que está dentro de nós, ou é um negócio que a gente que entra nele? O evangelho do reino será pregado a todas as nações. E qual que é a lógica do reino? A lógica do reino, para a gente entender essa lógica, tem que ler Daniel 2. Daniel 2, Fábio, é o sonho do Nabucodonosor. O Nabucodonosor teve um sonho e ele amanheceu no outro dia e ele não lembrava o sonho. Você já teve um sonho que você não lembra? Aí você não lembra do sonho, tá? Ele ficava assim. Aí, só que ele é o Nabucodonosor, ele é poderoso, né? A gente não tem um sonho, a gente tem um sonho e não lembra, a gente que lute. Aí ele chamou todo mundo e falou, tive um sonho, não lembro o sonho, eu quero saber o que eu sonhei e a interpretação. E se vira pra... Aí o sábio falou, fica ruim pra nós, né? Porque conta o sonho que a gente interpreta, né? Aí ele falou, não tem, vocês não são sábios? Então me fala o sonho. Não sabemos, então vamos matar todo mundo. Isso é Daniel 2. Aí foram pegar o Daniel, porque o Daniel estava entre os sábios. Então o Daniel ia morrer. O Daniel falou, mas peraí, o que aconteceu? O que tá pegando? Aí o cara falou, o cara teve um sonho, ninguém consegue entender o sonho, ninguém fala o sonho, a interpretação, e ele tá bravo e mandou matar todo mundo e você tá no meio. O Daniel falou, então, peraí, fala pro rei ficar tranquilo, eu vou orar, Deus vai me revelar esse sonho, eu vou ter esse sonho, eu vou falar pra ele o que é. O rei falou, então, esse é macho, vamos esperar. Aí o Daniel foi lá, Deus revelou pro Daniel o sonho. O Daniel chamou o rei, e sempre entender o que é reino de Deus lá no Novo Testamento. O Daniel chamou o rei e falou assim, o senhor sonhou com uma estátua, não foi? Ele falou, foi. Ele lembrou. Foi. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, os braços, o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés os dedos do pé de ferro misturado com barro. Ele falou, é isso mesmo. E o que é esse sonho? E o Daniel falou para ele uma coisa, cara. Ele falou assim, bom, Deus revelou para você como tudo termina. Ele falou, como isso? Ele falou, olha, cada metal desse é um reino. Cada propriedade da parte da estátua é um reino. E a cabeça de ouro é você, é a Babilônia, é Babel. Pega a ideia da figura narrativa. Babel é a primeira cidade edificada. Porque quem edificou Babel foi o Nimrod. E essa primeira cidade é contra Deus, porque eles quiseram fazer a Torre de Babel. A Babilônia, onde o Nabucodonosor reinava, é esse ícone que representa a rebelião contra Deus. Ele falou, você é o primeiro. Mas depois de você, não é você vai passar, você vai morrer. E depois de você vai vir outro reino, que são os medos, os persas. Mas depois deles vai vir outro reino. E depois deles vai vir outro reino. E aí essa estátua, do lado tinha uma montanha e uma pedra era cortada. Lembra desse sonho? Sim. Sem auxílio de mãos, e essa pedra rolava e batia no pé da estátua. No pé da estátua, que é o ferro misturado com barro, que é o Império Romano. Quando Jesus nasce, qual é o império? É o romano. Quem bate no pé da estátua? Jesus, a rocha. Exato. Só que aquela pedra, a revelação desse sonho, mostra, isso é Daniel capítulo 2, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo,
que aquela pedra é um reino também. Porque ele diz assim, deixa eu achar aqui, ó. Versículo de número 34. Quando estávamos olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, que é o ferro e o barro, e os esmiuçou. Então juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram-se como palha das eiras no estio, e o vento levou, e deles não se viu mais nada, nem vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua começou a crescer e se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse é o sonho também, essa é a interpretação. Tu és o rei a quem Deus conferiu o reino, não sei o que lá, você é a cabeça de ouro. Aí ele foi falando tal. Versículo 40, o quarto reino será forte como ferro, não sei o que lá. Versículo 43, quanto vistes o ferro misturado com barro, tal. 44, mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino. A pedra é um reino. O Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quando o anjo Gabriel falou com Maria sobre o nascimento de Jesus, ele disse assim, ele vai herdar o trono de Davi seu pai e o seu reino não terá fim. Então, o reino de Deus começa, então essa pedra é esse reino. Então você tem uma estátua, a figura narrativa é uma estátua que representa o império da impiedade, da rebelião contra Deus, pilotada por Babel, por Babilônia. Por Babilônia. Veja a figura narrativa. Do outro lado a pedra. Certo. De um lado a estátua, do outro lado a pedra. Lá no Novo Testamento, no Apocalipse, quando João vê, o que está escrito? A mulher sentada na besta, ela tem uma... Como que eu vou dizer? Uma tiara na cabeça. Diadema. O que está escrito nesse diadema? Nessa tiara na cabeça da mulher? Babilônia. A mãe das prostituições. Só que a Babilônia não existia mais. A Babilônia tinha sido destruída. Como é que na tiara dessa mulher está escrito Babilônia? Porque ela é a cabeça de tudo que é contra Deus. Entende? Não é uma localização, é um sistema. Isso, não é uma localização, é um sistema. E a pedra é o reino de Deus. Que quando Jesus morreu, essa pedra bateu no pé da estátua. E a ideia é que esse reino vai crescendo, crescendo, crescendo. A igreja nunca foi do tamanho que é agora. O ano que vem vai ser maior. A igreja nunca diminui de tamanho. Ela vai crescendo, 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 crescendo. E uma hora ela vai tomar conta de toda a terra. Porque é um reino. O reino é um reino. Aqui é um reino. O reino de Deus é um reino. Onde existe um monarca que a gente faz a vontade dele, a gente serve a ele, a gente adora a ele. Existe um reino. Nós fazemos parte do reino de Deus. Do outro lado é um outro reino, que é a estátua. A estátua pensa de um jeito, ama de um jeito, vende de um jeito, compra de um jeito, briga de um jeito, conversa de um jeito. Na pedra é outro esquema. A gente ama de um jeito, conversa de um jeito, compra de um jeito, vende de um jeito, ama de um jeito, discute de um jeito. São reinos diferentes. Então, tudo que está acontecendo, para a gente entender o reino de Deus, tem que entender o sonho de Nabucodonosor. Lá tem a estátua, é um império. Certo. Aí tem o reino de Deus, que é o reino. A pedra. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse reino, quem faz parte do reino, vai reinar com Cristo eternamente. Então não tem esse negócio de que, eu faço parte, mas eu sou salvo, mas não estou no reino. Não existe. Faz sentido? Faz totalmente. Uma vez salvo, já está reinando, já faz parte de um Você reino. faz parte do reino de Deus. Então essa história de que, não, você vai para o céu, você só não vai conseguir reinar. Fala, peraí, mas eu faço parte do reino de Deus. Quem foi cooptado pelo Evangelho, alcançado pela graça salvadora, recebeu Jesus como o único salvador suficiente, ele é rei e senhor. Nós temos um rei só. Então ele é o nosso salvador, ele é o rei do reino. E a nossa missão é avisar o pessoal da estátua que ainda dá tempo. Isso é pregar o evangelho. Você está na estátua? Dá tempo, vem para a pedra. Vem fazer parte do nosso reino. Vem fazer parte do reino de Deus, porque você está no reino errado. Tudo isso vai ser destruído. A missão da igreja é dizer que uma hora tudo isso vai acabar. O mundo vai acabar. Só quem dizia isso eram os cristãos. Hoje até os cientistas falam que a Terra vai acabar. Antigamente não. Há poucos anos atrás, 60 anos atrás, ninguém falava que a Terra ia acabar. Os bilionários Somente estão falando isso porque estão construindo bunkers, né? Só os cristãos tinham esse discurso.
Ou seja, um dia tudo, esse sistema, vou falar igual o TJ agora, esse sistema de coisas vai passar. Porque o reino de Deus chegou. E isso não tem mais volta. Isso não tem mais volta. Ou você está na pedra, ou você está na estátua. Ou você trabalha com quem está na pedra, que é o reino de Deus, ou você trabalha com a mentalidade de quem está na estátua. E a mensagem é única. Para quem está na pedra, a mensagem é única. Saia da estátua e venha para a pedra, porque ainda dá tempo. Como que eu faço? Receba Jesus Cristo como seu único Salvador suficiente. Se você receber Jesus como seu único Salvador suficiente, você está na pedra. E agora você faz parte do reino e você vai reinar com Cristo eternamente. Eternamente. A igreja faz parte desse reino. A igreja faz parte desse reino. O reino foi estabelecido através de Cristo. Exatamente. Certo? Ele é o primeiro, João Batista começa, ele é o precursor, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino. Certo. E aí chega Jesus falando do reino, chega Jesus. Quando Jesus morre, essa pedra bate no Império Romano. E a desconstrução da estátua começa. E o crescimento do reino, eu vou reler o texto de Daniel 2:44. Nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será atingido. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os outros reinos, e ele mesmo durará para sempre. E essa é a mensagem. A mensagem de Jesus é a mensagem do reino. O rei do reino chegou. E a partir de agora tem um reino. A gente se submete ao rei, a gente pede perdão porque ele mandou, a gente serve a ele, nós trabalhamos para um rei. Nós somos do reino. Corroborando até com sua fala, Jesus ele falou sobre essa pedra também, quando ele disse para Pedro, né? Tu és pedra, Petros, fragmento de pedra. Mas sobre essa pedra, essa rocha que sou eu, vou edificar a minha igreja. Exatamente. Que pode ser transliterado para e é esse reino que vai crescendo, crescendo. Então, se você chegar e falar assim, à luz dessa compreensão, você chegar e falar assim, então você é salvo, só que você não faz parte do reino. Não dá. Não dá certo. Não dá. Não tem como. Quem é salvo, reina com Cristo. Está no reino de Cristo. Acabou. Jesus Cristo reina para sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida.